podossolos são solos que possuem uma grande quantidade de material mineral e que geralmente apresentam o horizonte B espódico bem abaixo do horizonte E, A ou horizonte ístico. Esse tipo de solo é geralmente profundo, ácido e pobre em nutrientes. O horizonte A pode ser de qualquer tipo e a cor de cinzenta até preta. O horizonte E pode ser álbico ou não. Caso seja, ele vai apresentar uma cor branca determinada pelas partículas primárias de areia e silt, e não pelo revestimento dos mesmos, pois nesse horizonte há a perda dos materiais coloidais minerais. O horizonte B espódico é definido por ter uma espessura mínima de 2,5 centímetros e uma cor bem escura, que pode variar desde cinza escura ou preta até avermelhada ou amarelada. A textura arenosa do conjunto dos horizontes A e B do solo é predominante, sendo pouco comum a textura média e rara a textura argilosa no horizonte B. Isso indica que o solo é pouco intemperizado e, por ser originário principalmente de materiais areno-quartzosos, e tem, portanto, limitações inerentes a solos com essas características, ou seja, uma baixa fixação de fósforo, a lixiviação acentuada de nitratos, elevada permeabilidade, ressecamento rápido, alta taxa de decomposição da matéria orgânica, virtual ausência de reservas de nutrientes, e a sua capacidade de retenção de cátions fica condicionada à matéria orgânica que este solo possui. Ocorrências no Brasil. Esses espodossolos ocorrem no Brasil em baixadas litorâneas ao longo da costa leste, especialmente na Bahia, Sergipe e Alagoas, e nas baixadas arenosas do Rio Grande do Sul. Também existem registros de sua ocorrência no extremo noroeste dos estados do Amazonas e no centro-sul de Roraima, onde estão suas áreas mais extensas e expressivas, sendo todos esses registros identificando solos com as mesmas características citadas no item 1, como de espodossolos. Formação de espodossolos. O desenvolvimento desse solo se dá pela translocação do alumínio e matéria orgânica do horizonte A para o B e forma o horizonte espódico, BH. Pode ocorrer também a iluviação, que é um processo de deposição de material removido de um horizonte imediatamente superior para um inferior, resultando na formação de uma camada compacta de solo. Essa iluviação é de ferro, o que causa a formação do BHS ou BS, logo depois de um horizonte E-álbico ou em sequência ao A. É comum ser formada uma camada dura, compactada e pouco permeável, chamada Ortstein, devido à cimentação por colóides orgânicos e alumínio, com ou sem ferro. Essa camada, quando ocorre em pequena profundidade, impede o crescimento de raízes, limitando a drenagem, o que faz com que a exploração agrícola desse solo seja limitada. O fósforo presente nesse solo pode ser transportado para camadas mais profundas, devido à sua baixa fixação. Com ele está associada a matéria orgânica, que é absorvida na superfície dos óxidos de ferro e alumínio. Quando estes são transportados durante a gênese dos espodossolos, eles arrastam também o fósforo. Esse processo pode empobrecer a camada superficial, que já é pobre devido ao seu material de origem. Porém, não há perca de nutrientes, e sim o acúmulo deles em camadas mais profundas. Em estudos foram observados que no pH 3, o ferro, o alumínio e o cobre presentes nos espodossolos formaram complexos 1:1, e no pH 5, o ferro, o cobre e o cálcio formaram complexos 2:1, ou seja, as reações organometálicas na formação dos espodossolos
ocorrem principalmente com óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio. Os luvisolos compreendem solos com acumulação de argila proveniente de horizontes superiores. São semelhantes aos argissolos quanto à distribuição de argila no perfil. Podem apresentar mudança textural abrupta. Isso quer dizer que ocorre grande variação de textura dentro de poucos centímetros de solo. Além disso, apresentam um gradiente textural ao longo do perfil, ou seja, o teor de argila aumenta do horizonte A para o horizonte BT. Os luvisolos apresentam nutrientes em grande quantidade para as plantas, devido aos altos valores de saturação por bases. A saturação por bases representa um grupo de cátions, cálcio, magnésio, potássio e sódio, que ficam retidos às argilas e são liberados nas plantas. Quanto mais cátions estiverem envolvidos na CTC, mais cátions serão liberados às plantas. Isso indica solos com maior potencial nutritivo. São solos rasos, de coloração avermelhada ou amarelada, com estrutura bem desenvolvida, do tipo blocos ou prismas em superfícies. A elevada capacidade de troca catiônica também é decorrente da presença de argilominerais 2:1, que tem essa alta saturação de bases devido aos elevados teores de cálcio e magnésio. Por possuir essa mudança textural abrupta, ou seja, uma grande variação de textura dentro de poucos centímetros de solo, nos luvisolos fica fácil identificar a diferença entre os horizontes, apenas pela sua coloração, possuindo horizonte A, um possível horizonte E e horizonte BT, ou horizonte B textural. O horizonte BT, pelo seu alto teor de argila, tem um papel importante na infiltração de água no perfil, sendo ela mais rápida no horizonte superficial e mais lenta no BT. Dessa forma, o horizonte BT retém água por muito mais tempo, o que é importante para as plantas. Esses solos ocorrem normalmente em áreas de clima seco, geralmente em áreas de relevo mais acidentado, variando de ondulados a fortemente ondulados. Áreas expressivas são encontradas no Nordeste brasileiro, onde se distribuem principalmente na zona semiárida. Estima-se em 3% a área de ocorrência no território brasileiro.